A música estava alta demais. As risadas ecoavam pela casa da minha sogra, como se fossem de um filme distante, irreal. Eu segurava minha taça de champanhe com tanta força que meus dedos já estavam dormentes, mas não conseguia relaxar. Não quando sentia todos aqueles olhares me atravessando. Não quando ouvia os sussurros que paravam abruptamente sempre que eu me aproximava. Ela não serve mais para mim. As palavras saíram da boca do meu marido como uma bofetada gelada no meio da sala lotada. O som da festa, as risadas, as conversas, até mesmo a música, tudo pareceu se distorcer, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo inteiro. Senti meu estômago despencar, mas algo dentro de mim, uma força que eu nem sabia que existia, me impediu de desmoronar ali mesmo. Virei-me lentamente para Rafael, meu marido de 8 anos, o homem que me prometeu amor eterno no altar, que jurou estar comigo na alegria e na tristeza. Ele estava ali, de pé ao lado do balcão da cozinha, cercado pelos primos e cunhados, todos com aquele sorriso constrangido de quem acabara de testemunhar algo que não deveria. Seus olhos evitaram os meus, típico dele quando sabia que tinha atravessado uma linha. Então conta a verdade agora. Minha voz saiu calma, firme, cortando o ar como uma lâmina afiada. 5 palavras simples que carregavam todo o peso dos últimos 3 anos de descobertas, suspeitas e noites em claro juntando pistas. O efeito foi imediato. A música parou. Alguém havia desligado o som. A sala inteira mergulhou num silêncio tão denso que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Rafael empalideceu numa velocidade assustadora. Ouvi um barulho de vidro se quebrando. A taça havia escorregado das mãos trêmulas de Dona Helena, minha sogra, se estilhaçando no chão de mármore. Foi então que soube que ela sabia. Todos sabiam. E eu, a esposa devotada, a nora querida, a mulher que passara os últimos 8 anos da vida tentando ser perfeita para essa família, eu era a única que supostamente não deveria saber da verdade. O segredo que meu marido escondeu de todos durante anos estava prestes a explodir ali mesmo, na virada do ano, na frente de toda a família que eu aprendera a amar como minha. Mas vamos começar do começo, porque essa história merece ser contada direito. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos, sou formada em administração e sempre me considerei uma pessoa racional, organizada, que gosta de ter controle sobre as situações. Cresci numa família simples, mas amorosa, onde meus pais me ensinaram valores sólidos: honestidade, lealdade, respeito. Talvez por isso eu tenha levado tanto tempo para enxergar o óbvio. Conheci Rafael numa festa de formatura da faculdade. Ele era 2 anos mais velho, já trabalhava numa empresa de engenharia e tinha aquele charme irresistível de homem maduro e bem-sucedido. Alto, moreno, sorriso fácil e uma conversa que me fez sentir como se fôssemos velhos amigos desde a primeira frase. Era o tipo de homem que qualquer mulher se sentiria sortuda em ter ao lado. Nosso namoro foi como um conto de fadas moderno. Ele me apresentou a família logo no 2º mês. Algo que me impressionou, já que a maioria dos homens da minha idade evitava esse passo como se fosse uma praga. Dona Helena me recebeu de braços abertos, me tratando como a filha que nunca teve. O pai dele, seu Antônio, era mais reservado, mas sempre gentil e respeitoso. Rafael tinha 3 irmãos, 2 mais velhos e uma mais nova, e eu me encaixei no grupo como se sempre tivesse estado ali. As cunhadas me incluíam em todas as conversas, me chamavam para os almoços de domingo, me faziam sentir parte daquela família grande e barulhenta que era tão diferente da minha casa silenciosa de filha única. Quando ele me pediu em casamento, 2 anos depois, foi numa festa de família. Célia, a irmã mais nova, havia acabado de se formar em direito, e todos estavam reunidos para comemorar. Rafael fez o pedido na frente de todos, ajoelhado no meio da sala, com um anel que claramente havia custado muito mais do que ele poderia pagar. Dona Helena chorou mais do que eu. Foi um momento mágico, cercado por pessoas que eu já considerava minha família.
O casamento aconteceu 1 ano depois, numa cerimônia pequena, mas perfeita. Eu usava o vestido que minha mãe guardara durante anos, esperando por esse dia. Rafael estava lindo no terno azul marinho, e quando me viu caminhando em direção ao altar, vi lágrimas em seus olhos. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. Os primeiros anos foram exatamente como eu imaginara. Alugamos um apartamento pequeno, mas aconchegante. Mobilamos aos poucos. Sonhamos juntos com o futuro. Eu trabalhava numa empresa de contabilidade e ele numa construtora. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Nos fins de semana, sempre íamos à casa de Dona Helena. Era tradição sagrada. Almoço de domingo com a família toda reunida. Eu ajudava na cozinha, brincava com os sobrinhos, participava das fofocas familiares. Rafael ficava na sala com os homens, assistindo futebol e discutindo política. Era uma rotina simples e reconfortante. Foi durante um desses domingos, no nosso 4º ano de casamento, que notei a primeira coisa estranha. Estávamos na cozinha, eu e as cunhadas, preparando a sobremesa, quando Patrícia, esposa do irmão mais velho, fez um comentário que me gelou por dentro. Marina, você e o Rafael não pensam em ter filhos logo? Vocês já estão casados há 4 anos. A pergunta em si não era estranha. Era o tipo de coisa que família sempre pergunta. Mas foi a troca de olhares entre ela e Célia que me chamou a atenção. Mariana, a outra cunhada, mudou imediatamente de assunto, como se tivesse pisado em território proibido. Ah, não temos pressa. Respondi, forçando um sorriso. Queremos nos estabilizar mais financeiramente primeiro. Era verdade. Rafael e eu havíamos conversado sobre filhos várias vezes, e sempre chegávamos à conclusão de que precisávamos de mais tempo. Ele sempre dizia que queria dar condições melhores para nossos futuros filhos, que não queria criar uma criança passando aperto. Eu concordava. Era o pensamento sensato. Mas naquele dia, alguma coisa no olhar das minhas cunhadas me deixou inquieta. Era como se soubessem de algo que eu não sabia. Quando voltamos para casa naquela noite, tentei conversar com Rafael sobre o assunto. O que foi que aconteceu hoje na casa da sua mãe? Perguntei enquanto nos preparávamos para dormir. Nada demais. Por quê? Ele não me olhou enquanto respondia, ocupado demais tirando os sapatos. As meninas fizeram uns comentários estranhos sobre filhos. Que tipo de comentários? Não sei explicar. Só achei estranho. Rafael finalmente me olhou, mas com aquela expressão que eu já estava começando a reconhecer, meio impaciente, como se eu estivesse exagerando. Marina, você está criando problemas onde não existem. Elas só estão ansiosas para ter mais sobrinhos. Relaxa. E ele me deu um beijo na testa, daqueles que significavam assunto encerrado, antes de ir escovar os dentes. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, olhando para o teto e tentando entender por que aquele comentário simples havia me incomodado tanto. Havia alguma coisa que eu não estava vendo, alguma peça faltando no quebra-cabeças da minha vida perfeita. Era como se todos soubessem das regras de um jogo que ninguém havia me explicado. Os meses seguintes trouxeram mais sinais, pequenos demais para serem evidências concretas, mas grandes demais para serem ignorados completamente. Rafael começou a trabalhar até mais tarde com frequência. Sempre tinha uma explicação lógica. Projeto atrasado, cliente exigente, reunião importante. Mas quando eu ligava para o escritório depois das 7 da noite, ele nunca estava lá. O Rafael? Ah, ele saiu mais cedo hoje. A secretária sempre dizia com aquele tom que pessoas usam quando estão mentindo para proteger alguém. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. O cheiro diferente nas roupas dele. Não exatamente perfume, mas algo doce, feminino. Os cabelos loiros que apareciam ocasionalmente na gola da camisa preta dele, quando meu cabelo era castanho escuro. As ligações que ele atendia em outro cômodo, sempre com aquela voz baixa, íntima, que eu não ouvia há meses quando ele falava comigo. Mas o que mais me perturbava eram as reações da família dele. Nos almoços de domingo,
havia conversas que paravam quando eu entrava na sala. Olhares trocados por cima da minha cabeça. Uma tensão sutil, mas constante, como se todos estivessem representando uma peça e eu fosse a única que não havia recebido o roteiro. Foi Dona Helena quem acabou me dando a primeira pista real, sem nem perceber. Estávamos sozinhas na cozinha. As outras haviam saído para levar as crianças ao parque, quando ela fez um comentário casual que mudou tudo. Marina, querida, você tem sido muito paciente com toda essa situação. Parei de secar o prato que tinha nas mãos. Que situação, Dona Helena? Ela se virou para mim e vi passar pelo rosto dela uma expressão de quem acabara de perceber que havia falado demais. Ah, nada, filha. Eu só... Você é uma menina muito especial. O Rafael tem sorte de ter você. Sorte como? Nem toda mulher seria tão... compreensiva. Meu coração começou a bater mais rápido. Compreensiva com o quê, exatamente? Foi quando vi o exato momento em que ela se deu conta do que havia feito. Os olhos se arregalaram. Ela ficou vermelha e começou a gaguejar uma desculpa que só confirmou minhas piores suspeitas. Eu não quis dizer nada demais, filha. Esqueça o que eu disse. Às vezes eu falo demais. Mas eu não consegui esquecer. Daquela tarde em diante, cada palavra, cada olhar, cada silêncio naquela casa ganhou um significado novo. Eu não era uma esposa querida visitando a família. Eu era uma vítima sendo protegida por uma conspiração de silêncio. Se você está assistindo agora, deixe um like neste vídeo e me conta nos comentários que horas você está vendo e de que cidade. Quero saber quem está acompanhando essa história que vai ficar cada vez mais intensa. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora porque eu posto histórias todos os dias aqui. A partir daquele domingo, comecei minha própria investigação, não de forma dramática ou obsessiva. Eu ainda era eu, ainda tinha meu trabalho, minha rotina, minha vida. Mas agora, prestava atenção em coisas que antes ignorava, guardava informações, conectava pontos. E lentamente, muito lentamente, a verdade começou a se desenhar na minha frente, como uma pintura macabra que eu não queria, mas não conseguia parar de olhar. O gatilho final veio numa quarta-feira comum de dezembro, 2 semanas antes da festa de Ano Novo que mudaria tudo. Rafael estava no banho quando seu celular tocou. Normalmente, eu jamais atenderia o telefone dele, mas a pessoa insistia, ligando repetidamente. Pensei que pudesse ser emergência do trabalho. Alô? Atendi, meio hesitante. Oi, amor. Você esqueceu de me ligar ontem à noite. A voz era feminina, jovem, íntima demais para ser uma colega de trabalho. Senti o mundo girar ao meu redor. Com quem você gostaria de falar? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Depois, num fio de voz. Desculpa, número errado. E ela desligou. Fiquei ali parada, segurando o celular do meu marido, enquanto ouvia o barulho do chuveiro no banheiro. 8 anos de casamento. 8 anos de confiança, cumplicidade, projetos juntos. 8 anos da minha vida que, naquele momento, pareciam ter sido construídos sobre uma mentira. Quando Rafael saiu do banho, entreguei o celular para ele com naturalidade. Tocou enquanto você estava no banho. Atendi pensando que fosse trabalho, mas a pessoa disse que era número errado. Ele pegou o telefone, verificou as chamadas perdidas, e eu vi uma sombra passar pelo rosto dele. Muito rápida, quase imperceptível. Mas estava lá. Ah, tá. Obrigado. Nenhuma pergunta sobre quem era. Nenhuma curiosidade sobre o que a pessoa havia dito. Só aquela tranquilidade forçada de quem acabara de ver seu mundo quase desmoronar. Naquela noite, quando Rafael já estava dormindo, fiquei olhando para o teto até o sol nascer, sabendo que minha vida havia mudado completamente. Não pelo que eu descobrira, mas pelo que finalmente havia decidido fazer com essa descoberta. Não seria mais a esposa ingênua que todos protegiam com suas mentiras piedosas. Não seria mais a vítima que aceitava migalhas de afeto
enquanto fingia não ver o óbvio. Eu iria descobrir a verdade completa. E na festa de Ano Novo, na frente de toda aquela família que me tratava como idiota há anos, eu iria fazer algo que mudaria tudo para sempre. O que eu não imaginava era que a verdade seria muito mais devastadora do que qualquer traição comum. Nos dias que seguiram aquele telefonema, algo dentro de mim mudou fundamentalmente. Não foi raiva. Pelo menos não ainda. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz fria e clínica no meu peito, revelando cantos escuros que eu havia ignorado por anos. Cada conversa com Rafael, cada sorriso forçado, cada "como foi seu dia, amor?", se tornou uma performance cuidadosa enquanto eu processava internamente a magnitude do que estava descobrindo. A mulher do telefone tinha uma voz jovem, muito jovem, e havia uma intimidade naquele amor que indicava algo muito além de um caso ocasional. Era o tipo de intimidade que se constrói com tempo, rotina, promessas. O tipo que Rafael costumava ter comigo. Comecei a observar meu marido como se fosse um estranho. A forma como ele segurava o telefone, sempre de lado, protegendo a tela. Como ele havia desenvolvido o hábito de tomar banho assim que chegava em casa. Algo que não fazia nos primeiros anos de casamento. A naturalidade com que mentia sobre horários, compromissos, lugares onde havia estado. Tive reunião até às 10, ele dizia, beijando minha testa enquanto eu fingia dormir. Mas eu havia ligado para o escritório às 8h30. O segurança me disse que todos tinham saído antes das 7. O mais perturbador era perceber como ele havia se tornado bom em mentir. Não eram mentiras nervosas ou mal elaboradas. Eram mentiras fluidas, detalhadas, contadas com a naturalidade de quem praticou muito. E isso me fazia questionar. Há quanto tempo isso acontecia? Quantas outras mentiras eu havia engolido sem questionar? Durante o fim de semana, resolvi testar uma teoria. Disse a Rafael que ia visitar minha mãe, mas em vez disso, fui até o escritório dele. Queria ver se o carro estava lá. Queria alguma evidência concreta de onde ele realmente passava suas noites. O estacionamento estava quase vazio, mas o carro de Rafael estava lá, parado na vaga de sempre. Por um momento, senti um alívio estúpido. Talvez eu estivesse paranoica. Talvez... Foi quando vi a luz acesa na janela do 3º andar, exatamente onde ficava a sala dele. Meu coração disparou. Ele estava trabalhando mesmo. Eu estava sendo idiota, criando problemas onde não existiam, como ele sempre dizia. Mas então, enquanto observava a janela, vi 2 silhuetas. E uma delas definitivamente não era Rafael. Fiquei ali parada por quase 1 hora, escondida atrás de outros carros, assistindo aquelas sombras se moverem pela sala. Às vezes elas se aproximavam, às vezes se separavam. Em determinado momento, elas se fundiram numa silhueta só, e eu não precisei usar minha imaginação para entender o que estava acontecendo. Quando finalmente saí dali, estava tremendo, não de frio, mas de uma raiva surda que começava a crescer no meu peito, como uma planta venenosa. Não era apenas traição. Era a humilhação sistemática de ser tratada como idiota. Era descobrir que minha vida inteira havia se tornado uma farsa bem ensaiada. Cheguei em casa antes dele. Tomei um banho longo, preparei o jantar, assisti TV. Quando Rafael chegou, por volta das 11, parecia exausto e com aquele cheiro que eu agora reconhecia. Não perfume barato, mas algo sutil, caro. O tipo de perfume que uma mulher jovem e bem cuidada usaria. Desculpa o atraso, amor. O projeto está uma loucura. Mal consegui parar para comer. Imagino, respondi, servindo o prato dele. Deve ser cansativo trabalhar tanto. Ele me olhou rapidamente como se tentasse detectar sarcasmo, mas minha voz estava perfeitamente neutra. Eu estava aprendendo a representar também. Como foi na casa da sua mãe? Foi bom. Ela perguntou por você. Que bom. Tenho que visitá-la mais. Mentira sobre mentira, empilhadas com a naturalidade de quem constrói castelos de cartas. Só que agora, eu sabia que o castelo estava prestes a desabar.
a descoberta seguinte veio por acaso, alguns dias depois. Eu estava organizando os extratos bancários. Sempre fui eu quem cuidava das finanças da casa. Quando notei saques regulares em caixas eletrônicos de uma região da cidade onde Rafael nunca tinha motivos para estar. Valores pequenos, 300 ou 400 reais, mas constantes. Toda semana, sempre na mesma região. Curiosa, fui até lá num sábado de manhã. Era um bairro de classe média, com prédios novos e ruas arborizadas. O tipo de lugar onde uma mulher jovem e independente moraria. Não consegui descobrir nada específico, mas aquela região agora tinha um significado novo na minha cabeça. Foi quando comecei a conectar outros pontos. As reuniões extras sempre caíam em dias específicos. Rafael sempre acordava mais animado nas terças e quintas-feiras, dias que coincidiam com os saques. Ele havia mudado o perfume recentemente, escolhendo algo mais jovem, mais moderno. Estava se cuidando mais, fazendo academia, comprando roupas novas. Todos os sinais clássicos de um homem casado tentando impressionar outra mulher. Mas havia algo mais. Algo que eu ainda não conseguia identificar, mas que tornava tudo mais complexo do que uma simples aventura extraconjugal. A forma como a família dele reagia. Os olhares, os comentários suspensos, a paciência excessiva de Dona Helena. Era como se todos soubessem não apenas da traição, mas de algo mais grave. Algo que justificava toda aquela conspiração de silêncio. 2 semanas antes da festa de Ano Novo, encontrei a primeira evidência concreta. Rafael havia deixado uma camisa no cesto de roupa suja com um bilhete no bolso. Não era a primeira vez que isso acontecia. Ele sempre foi distraído com essas coisas. Mas dessa vez, em vez de simplesmente jogar o papel fora, resolvi ler. Era uma lista de compras, escrita numa caligrafia feminina delicada. Leite de coco, açaí, vitaminas pré-natal, teste de farmácia, ácido fólico, vitaminas pré-natal. Teste de farmácia, ácido fólico. Fiquei olhando para aquele papel por tanto tempo que as letras começaram a se embaralhar na minha frente. Não era apenas uma aventura. Não era apenas traição. Era uma vida paralela, completa, com planos, com futuro. Rafael estava construindo uma família com outra mulher. Enquanto eu passava os últimos anos adiando a maternidade porque ele dizia que precisávamos de mais estabilidade, ele estava fazendo outra mulher tomar vitaminas pré-natais. Enquanto eu sonhava com nossos futuros filhos, ele estava provavelmente acompanhando os exames de gravidez de outra pessoa. A hipocrisia era tão monumental que, por um momento, não consegui nem respirar direito. Tive que sentar no chão do banheiro e colocar a cabeça entre as pernas para não desmaiar. Quando finalmente me levantei, guardei o papel na carteira. Seria minha primeira evidência. A primeira peça real do quebra-cabeças que eu ia montar completamente antes de confrontá-lo. Nos dias seguintes, observei Rafael com uma frieza clínica que me surpreendia. Era como se a descoberta tivesse desligado todas as minhas emoções e ligado apenas minha razão analítica. Cada gesto dele, cada palavra, cada expressão facial se tornaram dados a serem processados. Percebi que ele estava ansioso, mais ansioso do que o normal. Verificava o telefone constantemente, respondia mensagens em código. Sim, não, depois conversamos. E várias vezes o vi digitando textos longos que depois apagava sem enviar. Havia algo acontecendo. Alguma decisão sendo tomada. Algum prazo se aproximando. Foi quando comecei a suspeitar que a festa de Ano Novo na casa de Dona Helena não seria apenas uma comemoração familiar comum. Havia uma tensão crescente em Rafael, como se ele estivesse se preparando para algo. Como se aquela festa fosse um palco escolhido para algum tipo de anúncio. E eu comecei a me perguntar: será que ele estava planejando me deixar? Será que a festa seria o momento escolhido para isso? Na frente da família inteira, como uma forma de ter apoio e proteção? A ideia me gelou e me enfureceu ao mesmo tempo. Não apenas me trair, não apenas construir uma vida paralela, mas me humilhar publicamente, me transformar na coitadinha que foi abandonada na virada do ano. Foi quando decidi que,
Se ele realmente estava planejando me destroçar publicamente, eu faria questão de não ser a única a sair ferida daquela festa. A semana antes do Ano Novo foi a mais estranha da minha vida. Por fora, mantive a rotina normal. Trabalho, casa, conversas casuais com Rafael. Mas por dentro, eu estava me preparando para uma guerra da qual só eu sabia que participaria. Comecei a pesquisar. Direitos da mulher casada, divisão de bens, como conseguir evidências de adultério. Passei horas navegando em fóruns, lendo casos similares, entendendo quais eram minhas opções legais. Também comecei a observar a família dele com outros olhos. Nos últimos encontros antes da festa, prestei atenção em cada conversa, cada olhar, cada pausa significativa. E finalmente entendi o padrão. Eles não estavam apenas protegendo Rafael da minha reação. Havia algo na história toda que ia muito além de um caso extramarital comum. Algo que os deixava desconfortáveis, nervosos. Algo que ameaçava não apenas meu casamento, mas toda a harmonia familiar. Dona Helena estava especialmente tensa. Várias vezes a vi me olhando com uma expressão que misturava culpa, pena e algo que parecia quase medo. Como se eu fosse uma bomba relógio que podia explodir a qualquer momento. E era exatamente isso que eu era. Na véspera da festa, Rafael chegou em casa com um buquê de flores. Rosas vermelhas, minhas favoritas. Há quanto tempo ele não fazia isso? 2 anos? 3? Para que isso? Perguntei genuinamente surpresa. Não posso mais dar flores para minha esposa? Ele sorriu. Mas havia algo forçado naquele sorriso. Pensei que você merecesse depois de tudo que tem aguentado. Depois de tudo que tem aguentado. As palavras ecoaram na minha cabeça por horas. Era uma confissão disfarçada? Um pedido de desculpas antecipado? Naquela noite, Rafael ficou acordado até tarde, mexendo no celular. Eu fingi dormir e o observei pelo canto do olho. Ele digitava, pausava, digitava de novo. Às vezes suspirava. Estava claramente conversando com alguém sobre algo importante. Algo que o deixava dividido. Por volta das 2 da manhã, ele finalmente guardou o telefone e deitou. Mas não dormiu. Ficou ali, olhando para o teto, respirando de forma irregular. O tipo de respiração de quem está tomando uma decisão difícil. Foi quando tive certeza. A festa seria o palco da minha humilhação pública. E ele estava se preparando psicologicamente para isso. Mas Rafael havia subestimado uma coisa fundamental. Eu também estava me preparando. E enquanto ele planejava me destruir com sua verdade, eu estava pronta para destruir ele com a minha. O que nenhum de nós imaginava era que existia uma terceira verdade. Muito mais devastadora que qualquer coisa que pudéssemos revelar um sobre o outro. Uma verdade que explicava por que toda a família estava tão nervosa. Uma verdade que, quando fosse revelada, não deixaria nenhum de nós intactos. Na manhã do dia 31, acordei com uma clareza mental que não sentia há meses. Era como se todas as dúvidas, ansiedades e confusões dos últimos tempos tivessem se cristalizado numa determinação fria e precisa. Hoje eu saberia a verdade completa. E hoje, independente do que Rafael planejava, eu não seria mais a esposa submissa e ignorante. Rafael estava estranhamente solícito durante o café da manhã. Preparou torradas do jeito que eu gostava, serviu café fresco, até mesmo perguntou se eu queria que ele passasse na padaria para comprar pãezinhos especiais. Era o comportamento de um homem com peso na consciência, tentando amenizar uma culpa antecipada. "Está tudo bem?" Perguntei, estudando o rosto dele enquanto fingia normalidade. Claro. Por que não estaria? A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. "Você parece meio tenso." Ele riu, mas foi uma risada sem humor. "É ano novo, né? Sempre fico meio reflexivo nessa época." Reflexivo. Que palavra interessante para descrever o que quer que estivesse passando pela cabeça dele. Fiquei imaginando se ele estava pensando em como terminar comigo, ou se estava se preparando para finalmente confessar a verdade.
Ou talvez, e essa possibilidade me gelava, ele estivesse planejando algo ainda mais elaborado. Durante o dia, recebi várias mensagens das cunhadas confirmando detalhes da festa. Marina, você pode trazer aquela farofa deliciosa que você faz? Marina, a dona Helena perguntou se você tem açafrão em casa. Mensagens normais, casuais, mas eu começava a ver um padrão. Todas elas estavam sendo excessivamente gentis comigo. O tipo de gentileza que se tem com alguém que está prestes a receber uma notícia devastadora. Por volta das 3 da tarde, aconteceu algo que confirmou minhas piores suspeitas. Rafael estava no banho quando o telefone fixo tocou. Era Célia, a irmã mais nova. Oi, Marina. O Rafael está? Está no banho. Quer que eu chame? Houve uma pausa. Na verdade, Marina, posso te fazer uma pergunta? Meu coração acelerou. Claro. Como você está lidando com tudo isso? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Era a confirmação que eu precisava, mas doía ouvir. Com o que exatamente, Célia? Outra pausa, mais longa. Esquece. Não é nada. Só... Você é muito forte, Marina. Mais forte do que eu seria na sua situação. E ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, segurando o telefone, processando o que acabara de acontecer. Célia havia quase confessado que sabia de alguma coisa. Não apenas sabia, ela estava me elogiando por lidar com a situação. Como se eu fosse uma mártir consciente suportando heroicamente a traição do marido. A humilhação foi instantânea e avassaladora. Não apenas Rafael me traía. Toda a família sabia e estava me tratando como uma vítima digna de pena. Quantos comentários sobre minha força e paciência eu havia recebido nos últimos meses, sem entender o real significado. Quando Rafael saiu do banho, entreguei o recado sobre a ligação de Célia. Ah, ela deve querer confirmar alguma coisa sobre hoje à noite, ele disse, mas evitou meu olhar. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Ele parou de se vestir. Claro. Há alguma coisa que você precisa me contar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi algo passando pelo rosto dele. Uma luta interna. Por um momento, achei que ele fosse me poupar da humilhação pública e contar a verdade ali mesmo, em particular. Por que você pergunta? Porque estou sentindo que há algo que todo mundo sabe menos eu. Rafael terminou de abotoar a camisa e se virou para mim com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem ia me tratar como se eu estivesse imaginando coisas. Marina, você está sendo paranoica de novo. Não há nada para saber. E naquele momento, qualquer resquício de dó ou hesitação que eu ainda pudesse sentir em relação ao que estava planejando para a noite, simplesmente evaporou. Ele estava me mentindo na cara, me fazendo sentir maluca, me tratando como se eu fosse estúpida o suficiente para não perceber o óbvio. Tem razão, respondi, forçando um sorriso. Deve ser ansiedade por causa da festa. Exato. Ele pareceu aliviado. Vai ser uma noite ótima. Oh, definitivamente seria uma noite ótima. Só não da forma que ele imaginava. Chegamos à casa de Dona Helena às 7 da noite. A casa estava toda decorada com luzes douradas e prateadas, balões espalhados pela sala, mesa farta com todos os pratos tradicionais da família. Era exatamente igual aos anos anteriores, mas havia uma tensão no ar que fazia tudo parecer diferente. Dona Helena me recebeu com um abraço mais apertado que o normal. Marina, querida, você está linda hoje. Obrigada, Dona Helena. A senhora também está radiante. Mas quando ela se afastou, vi nos olhos dela aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer. Piedade misturada com culpa. Como se ela estivesse olhando para uma condenada que ainda não sabia que seria executada. As cunhadas chegaram logo depois, cada uma com seus maridos e filhos. O ritual de cumprimentos foi normal por fora, mas eu sentia as trocas de olhares, os sorrisos forçados, a tensão contida. Era como assistir a um filme onde todos os atores sabiam o final da história menos o personagem principal.
Rafael estava especialmente animado, conversando alto, rindo das próprias piadas, sendo mais sociável do que costumava ser. Era o comportamento de um homem nervoso tentando parecer relaxado, ou de um homem se preparando para fazer um anúncio importante. Por volta das 9, quando a festa já estava no auge e todos haviam bebido o suficiente para ficarem mais desinibidos, comecei a notar sussurros mais frequentes, conversas que paravam abruptamente quando eu me aproximava, olhares direcionados ora para mim, ora para Rafael. Foi quando Patrícia, a cunhada mais velha, me puxou para um canto. Marina, posso conversar com você um minuto? Meu coração disparou. Claro. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Eu só quero que você saiba que, não importa o que aconteça hoje à noite, você sempre será bem-vinda nesta família. Você é uma pessoa especial e nós te amamos muito. Era claramente um discurso preparado. Uma despedida disfarçada de declaração de amor. Ela sabia exatamente o que Rafael planejava fazer. Obrigada, Patrícia. Isso significa muito para mim. E se você precisar de qualquer coisa mesmo, não hesite em nos procurar. Aquilo foi a gota d'água. Não apenas todos sabiam que Rafael ia me humilhar publicamente, como já estavam se organizando para lidar com as consequências. Provavelmente tinham até mesmo discutido entre si como me acolher depois que eu fosse despejada como lixo na frente de todos. Voltei para a festa com uma raiva tão intensa que estava surpresa de não estar literalmente pegando fogo, mas consegui manter a máscara de tranquilidade. Sorri, conversei, brinquei com os sobrinhos, ajudei na cozinha. Representei perfeitamente o papel da esposa amorosa que não fazia ideia do que a esperava. E enquanto isso, observava Rafael. A forma como ele verificava o relógio constantemente, como respondia mensagens no celular com frequência crescente, como bebia mais que o normal, claramente tentando criar coragem para o que quer que fosse fazer. Às 11h30, faltando apenas meia hora para a virada, Rafael pediu a atenção de todos. Pessoal, antes da virada, eu gostaria de fazer um brindis. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio normal, quando alguém vai fazer um discurso. Era um silêncio tenso, expectante, como se todos soubessem que aquele momento havia chegado. Rafael levantou a taça de champanhe, mas seus olhos não me procuraram. Normalmente, quando fazia brindis, ele sempre me olhava primeiro. Dessa vez, seus olhos vagaram pela sala, pousando em qualquer lugar menos em mim. Este ano foi muito importante para todos nós. Muitas mudanças, muitas descobertas. Minha respiração ficou superficial. Era agora. O momento que todos haviam antecipado. O momento para o qual toda aquela conspiração de silêncio havia me preparado sem que eu soubesse. E eu acho que chegou a hora de ser honesto com vocês sobre algumas coisas. Vi Dona Helena se contorcer na cadeira. Célia baixou os olhos. Patrícia trocou um olhar preocupado com o marido. Todos sabiam o que vinha a seguir. Mas então, em vez de olhar para mim, Rafael olhou diretamente para a mãe. Mãe, eu preciso contar para todo mundo sobre a Júlia. Júlia. Finalmente, a outra mulher tinha nome. E pela reação de todos, não era a primeira vez que eles ouviam esse nome. Rafael. Dona Helena sussurrou, claramente tentando impedi-lo. Não, mãe. Chega de segredos. Chega de fingir que não existe. Ele se virou para o resto da família. A taça ainda erguida numa paródia grotesca de brindes. A Júlia está grávida, de gêmeos, e eu vou ser pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o som da música ao fundo conseguia preenchê-lo. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para processar aquelas palavras. Grávida, de gêmeos, ele seria pai. Enquanto eu, sua esposa de 8 anos, passara todos esses anos adiando a maternidade porque ele dizia que não estávamos prontos. A hipocrisia era tão monumental, tão grotesca, que por um momento eu simplesmente não consegui processar. Era como se meu cérebro se recusasse a aceitar a realidade do que acabara de ouvir. E por isso,
Rafael continuou, finalmente olhando para mim. Eu acho que chegou a hora de todos assumirmos a verdade. Ela não serve mais para mim. Ela não serve mais para mim. As palavras flutuaram no ar como objetos físicos, pesadas e cortantes. Não apenas que ele me deixaria. Não apenas que havia encontrado outra pessoa. Mas que eu não servia mais. Como se fosse um objeto usado que havia perdido a utilidade. E foi nesse momento que eu percebi algo que mudou tudo. Rafael não estava apenas me humilhando. Ele estava me destruindo sistematicamente, na frente de todas as pessoas que eu considerava família, para se sentir melhor sobre suas próprias escolhas. Mas havia algo mais. A reação da família não era de surpresa. Era de constrangimento. Eles já sabiam sobre Júlia, sobre a gravidez, sobre os gêmeos. E pelo olhar de decepção no rosto de Dona Helena, eles definitivamente não concordavam com a forma como Rafael estava lidando com a situação. Foi quando entendi que não era apenas uma conspiração para me proteger. Era uma conspiração para proteger a todos nós de um escândalo muito maior. E, finalmente, todas as peças se encaixaram na minha cabeça. Sorri. Pela primeira vez na noite, sorri de verdade. Então conta a verdade. Agora. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu tivesse consciência total do que estava fazendo. Era como se meses de humilhação silenciosa tivessem finalmente encontrado uma voz. E essa voz estava calma, controlada, mas carregada de uma autoridade que nem eu sabia que possuía. O efeito foi instantâneo e devastador. Rafael empalideceu numa velocidade assustadora. Ouvi um barulho de vidro se quebrando. A taça havia escorregado das mãos de Dona Helena, se estilhaçando no chão de mármore com um som que ecoou pela casa inteira. A música parou. Alguém havia desligado o som. A sala mergulhou num silêncio tão denso que eu conseguia ouvir minha própria respiração e o tic-tac do relógio antigo na parede. Mas foi a reação de Dona Helena que me confirmou que eu havia acertado em cheio no alvo certo. Ela não apenas soltou a taça, vi o rosto dela perder toda a cor, enquanto me olhava com uma expressão de terror absoluto. Todos sabiam. Todos sempre souberam. E agora, todos entendiam que eu também sabia. Marina. Rafael tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Não. Levantei a mão, interrompendo-o com uma autoridade que surpreendeu até a mim mesma. Você teve sua chance de falar. Agora é minha vez. Olhei ao redor da sala, vendo cada rosto congelado numa expressão de horror crescente. Patrícia havia levado a mão à boca. Célia estava completamente estática. Os cunhados pareciam estátuas. Até as crianças que brincavam no quintal haviam parado para olhar através da porta de vidro. Durante anos, comecei, minha voz ecoando no silêncio sepulcral. Vocês me trataram como se eu fosse estúpida. Como se eu não percebesse as conversas que paravam quando eu chegava. Os olhares de pena. A proteção excessiva. O cuidado especial com a pobrezinha da Marina, que não sabia que o marido tinha uma vida paralela. Vi Dona Helena tentar se levantar, mas suas pernas falharam e ela voltou a se sentar pesadamente na cadeira. Mas vocês estavam protegendo a pessoa errada. Continuei, ainda com aquela calma sobrenatural. Porque eu descobri muito mais do que vocês imaginavam. Foi então que tirei da bolsa o papel que havia encontrado no bolso da camisa de Rafael semanas atrás. A lista de compras com a caligrafia feminina. Vitaminas pré-natal, ácido fólico, teste de farmácia. Li cada item em voz alta, vendo Rafael encolher com cada palavra. Muito fofo, não é? O futuro papai até ajuda com a lista de compras da amante grávida. Marina, para... Rafael tentou de novo, mas sua voz estava tão baixa que quase não saiu. Mas o interessante, continuei, ignorando-o completamente, é que quando comecei a investigar quem era essa Júlia misteriosa, descobri coisas muito mais interessantes do que uma simples gravidez. Agora tinha a atenção total de todos. Vi o medo crescente nos olhos deles. Vocês querem saber o que mais eu descobri? Fiz uma pausa dramática, saboreando o momento. Descobri que a querida Júlia não é exatamente uma estranha para esta família.
O silêncio se intensificou, se isso era possível. Ouvi alguém respirar de forma acelerada. Acho que era Célia. Na verdade, continuei, caminhando lentamente pela sala enquanto falava. Ela é muito, muito familiar. Vocês conhecem ela há anos. Alguns de vocês até ajudaram a criá-la. Foi quando Dona Helena fez um som, algo entre um gemido e um soluço, e eu soube que havia acertado no alvo. A Júlia é a filha do seu Antônio com a secretária dele, a filha que ele teve há 20 anos, quando traiu a Dona Helena pela primeira vez. A filha que esta família decidiu aceitar, acolher, tratar como parte da família. Ouvi Patrícia sussurrar. Meu Deus, tão baixo que quase não foi audível. A meia-irmã do Rafael. O que aconteceu a seguir foi como assistir a uma implosão em câmera lenta. Rafael desmoronou numa cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Dona Helena começou a chorar. Não apenas lágrimas escorrendo, mas soluços profundos e dolorosos que vinham lá do fundo da alma. Célia estava branca como um papel, olhando alternadamente entre mim e Rafael, como se não conseguisse processar o que havia escutado. Mas foi Patrícia quem verbalizou o que todos estavam pensando. Vocês sabiam que eles eram irmãos? E o silêncio que se seguiu foi a resposta. Todos sabiam. A família inteira sabia que Rafael estava tendo um relacionamento incestuoso com a própria irmã, que ela estava grávida de gêmeos dele, e que todos haviam decidido proteger esse segredo a qualquer custo. Inclusive me mantendo na ignorância, me tratando como uma idiota enquanto meu marido vivia uma vida paralela com a própria irmã. Por quanto tempo? Perguntei, minha voz cortando o ar como uma faca. Por quanto tempo vocês sabiam disso e ficaram em silêncio? Ninguém respondeu. Todos evitaram meu olhar. Respondam! Gritei, e o volume da minha voz os fez estremecer. Por quanto tempo vocês sabiam que meu marido estava transando com a própria irmã? Foi Dona Helena quem finalmente falou, entre soluços. Desde sempre. Eles sempre foram muito próximos. Mesmo depois que soubemos quem ela realmente era. Nós achamos que fosse só carinho fraternal. Mas vocês sabiam que era mais que isso, completei. E decidiram esconder de mim. Não foi assim. Célia tentou se defender, mas sua voz estava trêmula. Nós não queríamos que você sofresse. Não queriam que eu sofresse? Ri, mas foi uma risada amarga, sem humor. Vocês me fizeram de idiota por anos. Me deixaram casada com um homem que estava vivendo uma vida incestuosa, grávida da própria irmã. Foi quando Rafael finalmente levantou a cabeça e me olhou nos olhos. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Minha voz estava gélida agora. Como você justifica ter um relacionamento com sua irmã? Como você explica ter feito ela engravidar enquanto me dizia que não era hora de termos filhos? Você não entende, ele disse, e havia desespero na voz dele. Não foi planejado. Nós nos apaixonamos. Não sabíamos que éramos irmãos quando começou. Mentira, Dona Helena gritou, se levantando da cadeira com uma força que eu não sabia que ela tinha. Vocês sabiam sim. Eu contei para vocês quando ela fez 18 anos. Eu contei sobre o teste de DNA. E então, toda a verdade veio à tona. Rafael e Júlia haviam descoberto que eram irmãos aos 18 e 20 anos, respectivamente. Mas em vez de terminar o relacionamento que já existia, decidiram continuar. E pior, decidiram esconder de todos, criando uma rede de mentiras e cumplicidade que envolveu toda a família. Quando Júlia engravidou, eles tentaram convencer a família a aceitar a situação. E a família, para evitar o escândalo público, decidiu que a melhor estratégia seria Rafael me largar de forma natural, inventando alguma desculpa plausível. Por isso toda aquela proteção. Por isso todos os olhares de pena. Eles não estavam protegendo meus sentimentos. Estavam protegendo o segredo sórdido da família. Então o plano era me humilhar hoje, disse, mais para mim mesma do que para eles. Na frente de todos. Para que vocês pudessem fingir surpresa quando eu descobrisse sobre a outra mulher, sem nunca mencionar que ela é irmã dele,
Marina, você precisa entender que nós não tínhamos escolha. Patrícia tentou se justificar. Se isso viesse à tona publicamente... Ah, agora eu entendo. A raiva estava voltando, mais forte do que antes. Vocês não se importavam comigo. Vocês se importavam com a reputação da família. E foi nesse momento que eu tomei a decisão que mudaria tudo para sempre. Tirei meu celular da bolsa e comecei a discar. O que você está fazendo? Rafael perguntou, o pânico evidente na voz. Estou ligando para o meu advogado. E depois vou ligar para o jornal local. Essa história vai ser primeira página amanhã. Não! Dona Helena gritou. Marina, por favor, pense no que você está fazendo. Estou pensando sim, respondi completamente calma. Estou pensando em quanto tempo vocês me fizeram de idiota. Estou pensando em quantas mentiras vocês contaram. Estou pensando em como vocês destruíram minha vida para proteger um segredo nojento. Rafael se levantou da cadeira e veio em minha direção. Marina, se você fizer isso, você vai destruir todos nós. A Júlia, os bebês, a família inteira. E daí? Olhei para ele com todo o desprezo que consegui reunir. Vocês não pensaram em me destruir quando decidiram me manter nessa farsa? Por favor, ele implorou, e vi lágrimas nos olhos dele. Eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva, mas pense no que isso vai causar. Pense nas crianças que vão nascer. As crianças que são fruto de incesto. Minha voz estava gélida. As crianças que vocês planejaram ter enquanto me diziam que não era hora de ser mãe. E foi nesse momento que algo dentro de mim simplesmente estourou. Você quer saber o que eu acho, Rafael? Eu acho que vocês merecem tudo o que vai acontecer. Eu acho que essa família doente merece ser exposta pelo que realmente é. E eu acho que eu merecia muito melhor do que ser casada com um homem que transa com a própria irmã. O telefone tocou do outro lado da linha. Alô, Dr. Marcos. Sou a Marina. Preciso marcar uma consulta urgente. É sobre o meu divórcio. E vai ser complicado. A festa de Ano Novo havia terminado antes mesmo da virada. Mas para mim, uma nova vida estava apenas começando. Uma vida onde eu não seria mais a esposa idiota que todos enganavam. Uma vida onde a verdade, por mais sórdida que fosse, seria finalmente revelada. E enquanto eu falava com meu advogado, vendo aquela família desmoronar ao meu redor, eu sentia algo que não sentia há anos. Liberdade. O que se seguiu nos próximos minutos foi o colapso total de uma família que havia construído sua harmonia sobre mentiras por anos. Enquanto eu falava com meu advogado ao telefone, explicando rapidamente a situação e marcando uma reunião para o dia seguinte, pude observar o caos se instalando ao meu redor. Rafael havia voltado a sentar na cadeira, com a cabeça entre as mãos, murmurando. Está tudo acabado, repetidamente. Dona Helena chorava descontroladamente, sendo consolada por Patrícia, que também estava visivelmente abalada. Os cunhados sussurravam entre si, provavelmente calculando os danos que isso causaria à reputação de todos. As crianças haviam sido rapidamente levadas para outro cômodo. Pelo menos alguém teve o bom senso de protegê-las daquele desastre. Quando desliguei o telefone, o silêncio voltou a dominar a sala. Todos me olhavam como se eu fosse uma bomba que acabara de explodir no meio da família. Pronto, anunciei com uma calma que contrastava com o caos ao meu redor. O doutor. Marcos vai me receber amanhã às 9 da manhã. Vou entrar com o pedido de divórcio por adultério e vou incluir todos os detalhes sórdidos desta situação nos autos do processo. Marina, você não pode fazer isso, Célia disse, sua voz tremendo. Você não pode destruir toda uma família por vingança. Olhei para ela com uma expressão que espero que tenha transmitido todo o meu desprezo. Vingança? Você acha que isso é vingança? Dei um passo em direção a ela. Célia, vocês me fizeram de idiota por anos. Vocês sabiam que meu marido estava transando com a própria irmã, que ela estava grávida, e decidiram que a melhor estratégia seria me humilhar publicamente para proteger o segredo nojento de vocês. Não foi assim. Ela tentou protestar.
Foi exatamente assim. Minha voz ecoou pela casa. E agora vocês têm a audácia de me acusar de vingança quando tudo o que eu estou fazendo é buscar a verdade? Foi então que Rafael se levantou e veio até mim. Havia desespero nos olhos dele, mas também algo que poderia ser confundido com sinceridade. Marina, eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva. Eu sei que nós fizemos tudo errado, mas por favor, vamos conversar sobre isso. Só nós dois, sem advogados, sem escândalos públicos. Ri, uma risada seca, sem humor. Conversar? Agora você quer conversar? Balancei a cabeça em descrença. Rafael, você teve 8 anos para conversar comigo. Teve 3 anos desde que descobriu que ela era sua irmã para conversar comigo. Teve 9 meses desde que ela engravidou para conversar comigo. Eu estava tentando proteger você. Mentira! Gritei, e vi todos se encolherem. Você estava protegendo a si mesmo. Você estava protegendo seu relacionamento doentio. Você não dava a mínima para mim. As lágrimas que eu havia segurado durante toda essa encenação finalmente começaram a escorrer. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de raiva pura, de anos de humilhação finalmente sendo liberados. Você me fez acreditar que eu não estava pronta para ser mãe. Continuei, minha voz quebrando ligeiramente. Você me convenceu de que precisávamos esperar, nos estabilizar, planejar melhor. E enquanto isso, você estava fazendo sua irmã engravidar de gêmeos. Marina. E sabe qual é a parte mais patética de tudo isso? Limpei as lágrimas com as costas da mão. É que eu realmente acreditei que vocês me amavam, que eu fazia parte desta família, que vocês me protegiam porque se importavam comigo. Olhei ao redor da sala, vendo cada um deles evitar meu olhar. Mas vocês nunca me amaram. Eu sempre fui apenas a esposa inconveniente que estava no caminho do relacionamento incestuoso de vocês. Dona Helena finalmente conseguiu falar entre os soluços. Marina, querida, nós amamos você de verdade. Por isso foi tão difícil. Por isso não conseguíamos contar. Não mintam para mim. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Se vocês me amassem, teriam me contado a verdade no momento que descobriram. Teriam me dado a chance de tomar minhas próprias decisões sobre minha vida. E se nós tivéssemos contado? Rafael perguntou, e havia uma nota de desafio na voz dele que me surpreendeu. O que você teria feito? A pergunta me pegou desprevenida. Por um momento fiquei em silêncio, processando. Eu teria ido embora, respondi finalmente, com total honestidade. Eu teria ido embora imediatamente e nunca mais olhado para trás. Exatamente, ele disse, como se isso justificasse tudo. Por isso não contamos, porque sabíamos que você iria embora, e nós não queríamos perder você. Vocês não tinham o direito de fazer essa escolha por mim, explodi. Vocês não tinham o direito de decidir que eu deveria ficar ignorante para que vocês se sentissem melhor. Nós estávamos tentando encontrar uma solução. Que solução, Rafael? Qual era o plano genial de vocês? Caminhei em direção a ele, vendo-o recuar. Vocês iam continuar me enganando para sempre? Iam fingir que os filhos dela eram de outro homem? Ou vocês realmente acham que eu seria idiota o suficiente para nunca descobrir? O silêncio dele foi resposta suficiente. Vocês não tinham plano nenhum, percebi. Vocês só estavam empurrando com a barriga, esperando que um milagre resolvesse essa situação impossível. Foi nesse momento que Patrícia se intrometeu na conversa. Marina, eu entendo sua raiva, mas você precisa pensar nas consequências do que está prestes a fazer. Se essa história se tornar pública, não vai afetar apenas o Rafael e a Júlia. Vai afetar todas as nossas famílias, nossas crianças, nossos empregos. Olhei para ela com uma frieza que me surpreendeu. E daí? Como assim, e daí? Patrícia, vocês acham que eu me importo com as consequências para vocês? Ri, mas foi uma risada amarga. Vocês não se importaram comigo quando decidiram me manter nessa farsa. Por que eu deveria me importar com vocês agora? Porque você não é uma pessoa má, Célia disse se aproximando de mim. Eu sei que você não é.
Você sempre foi a pessoa mais gentil, mais compreensiva desta família. Exatamente, concordei. E vocês se aproveitaram disso. Vocês usaram minha bondade, minha confiança, meu amor por esta família para me manipular durante anos. E agora você vai usar nossa fraqueza para nos destruir? Rafael perguntou. A pergunta me irritou profundamente. Eu não estou destruindo ninguém, Rafael. Eu estou revelando a verdade. Se a verdade destrói vocês, o problema não é meu. O problema são as escolhas nojentas que vocês fizeram. As crianças são inocentes, Dona Helena sussurrou. Os bebês que vão nascer são inocentes. Você está certa, concordei. E eles merecem nascer numa família que não foi construída sobre mentiras e incesto. Talvez ser exposto seja a melhor coisa que pode acontecer para eles. O relógio da sala bateu 00:30. Tecnicamente, já era ano novo. Mas não houve comemoração. Não houve abraços. Não houve desejos de feliz ano novo. Apenas o som sombrio dos sinos marcando o fim de uma era e o início de outra. Feliz ano novo, disse ironicamente pegando minha bolsa. Espero que 2025 seja um ano muito esclarecedor para todos vocês. Você vai embora assim? Rafael perguntou se levantando. Como você queria que eu fosse embora? Com um abraço e um obrigada por me enganarem durante anos? Marina, por favor. Dona Helena se levantou também, caminhando em minha direção. Você sempre foi como uma filha para mim. Não termine assim. Não destrua nossa família. Por um momento, apenas por um momento, eu vacilei. Olhei para aquela mulher que realmente havia me tratado como filha, que me acolheu quando eu era jovem e insegura, que me ensinou a cozinhar os pratos favoritos de Rafael, que chorou no meu casamento. Mas então lembrei de todas as vezes que ela me olhou com pena nos últimos anos. De todos os comentários sobre minha paciência e força. De como ela sabia da traição e escolheu me proteger com mentiras. Dona Helena, disse suavemente, a senhora destruiu nossa família no momento que decidiu proteger um relacionamento incestuoso em vez de proteger a mim. E com isso, me dirigi para a porta. Marina! Rafael gritou atrás de mim. Se você fizer isso, você nunca mais poderá voltar atrás. Uma vez que isso se tornar público, não haverá mais volta. Parei na porta e me virei para olhá-lo uma última vez. Rafael, não há volta desde o momento que você decidiu transar com sua irmã. Eu só estou garantindo que todo mundo saiba disso. E saí daquela casa, deixando para trás 8 anos da minha vida e uma família que nunca foi realmente minha. Quando cheguei no meu carro, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Mas não era medo. Era adrenalina. Era a sensação embriagante de finalmente, depois de anos sendo tratada como idiota, ter tomado o controle da situação. Enquanto dirigia para casa, com os fogos de artifício explodindo no céu para celebrar o ano novo, eu soube que havia tomado a decisão certa. 3 meses depois, a poeira finalmente começou a assentar. O processo de divórcio foi concluído em tempo recorde. Rafael não contestou nada, provavelmente porque sabia que não tinha como se defender publicamente de um relacionamento incestuoso. Fiquei com metade dos bens, mais uma quantia substancial como indenização por danos morais. A história vazou para a imprensa local 1 semana depois da festa. Não fui eu quem contou. Suspeito que tenha sido alguém da família tentando controlar a narrativa, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Rafael perdeu o emprego. A empresa não quis se associar ao escândalo. Júlia desapareceu da cidade. Ouvi dizer que foi morar com parentes distantes no interior. Os gêmeos nasceram prematuros, mas saudáveis, felizmente. Dona Helena me ligou algumas vezes tentando reatar o relacionamento, mas eu não atendi. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Hoje, olhando para trás, não me arrependo de nada. Sim, foi doloroso. Sim, houve consequências para pessoas inocentes. Mas eu finalmente estava livre de uma vida construída sobre mentiras. Conheci alguém novo 6 meses depois. Um homem honesto, sem segredos sórdidos,
sem família disfuncional. Estamos construindo algo verdadeiro juntos. Às vezes ainda penso naquela festa de Ano Novo, na expressão de terror no rosto de todos quando a verdade finalmente veio à tona, na sensação de poder que senti ao finalmente confrontar anos de manipulação. A verdade nem sempre liberta sem causar dor, mas sempre liberta. E eu escolhi a liberdade. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar essa história. Deixa seu like, comenta qual parte mais te chocou e me conta de onde você está assistindo. Tem história nova todos os dias aqui no canal, então se inscreve para não perder nenhuma. E se você tem uma história para compartilhar, manda nos comentários. Pode ser a próxima que eu vou contar aqui. Até a próxima!